E agora o PCO parece que ele deu uma guinada, né? Tipo, ele tá mais presente nas mídias sociais, pelo menos, né? Recentemente eu ouço mais falar de vocês, sabe? Tipo, muito de você também. Eu acho que você é um cara que chama atenção porque você faz umas críticas à esquerda que muitas pessoas fazem e a esquerda não faz pra si mesmo, sabe? Eu acho que aí você acaba chamando atenção pra caralho, pelo menos na minha opinião. Essa onda aí, digamos assim, né, de maior popularidade, começou, na verdade, na questão do golpe de Estado, do impeachment. Porque nós fomos o primeiro partido que falou: no Brasil vai ter um golpe de Estado, o governo PT vai ser derrubado. Se o PT ganhar a eleição de 2014, vai ser derrubado. Nós falamos isso daí a partir de 2012, com o mensalão. E muita gente achava que a gente estava completamente louco. Por que vocês achavam que eles iam ser derrubados? Como é que vocês sabiam? Como é que nós chegamos a tirar essa conclusão? Nós fizemos uma análise da mudança da posição dos Estados Unidos na América Latina. Interessante. Né? Nós acompanhamos de perto o golpe de Honduras. Eu não sei se vocês se lembram disso daí. Eu tô por fora, eu sou iliterado. Esse foi o primeiro golpe na América Latina. Em Honduras, um político de Honduras, até um político conservador, um latifundiário, inclusive, adotou a mesma posição da esquerda latino-americana. E aí os Estados Unidos organizou um golpe e derrubou ele. Zelaya, ele chamou o nome dele. A mulher dele, se não me engano, é que ganhou a eleição em Honduras agora. Entendi. Depois de todo esse tempo. Pode crer. Faz sentido. Esse negócio do que os Estados Unidos influencia as eleições brasileiras e a política brasileira, tem gente que fala que não, mas eu sei que sim, tá ligado? Os caras, se tiver petróleo no seu país e eles quiserem, eles literalmente invadem e foda-se, tá ligado? Você acha que eles não estão fazendo nada com o Brasil? Você acha que eles, tipo, o Brasil é um dos maiores países do mundo, vamos deixar ele quietinho ali, não vamos influenciar. CIA, deixa o Brasil em paz. FBI, não mexe no Brasil. NSA, não fala, não põe escuta nos presidentes do Brasil, tá ligado? Sim, se o argumento os Estados Unidos ele tenta influenciar muito a nossa política, eu acho que é meio óbvio, né? Nós olhamos para a política dos Estados Unidos. Foi aí daí que nós tiramos a conclusão. Depois veio o golpe no Paraguai, falei, bom, mais um. Né? Aí a gente notou a movimentação no Brasil. Aí vem 2013, que é um caso muito complicado, muito bem interpretado, né? Tá falando das manifestações? Das manifestações. Por que é mal interpretado? O jeito que eu vejo é o seguinte, eu vejo uma galera altamente incomodada. Começa com o lance lá dos 20 centavos e acaba escala para uma parada muito ligada a um movimento anticorrupção. Na minha opinião, quando você está falando de corrupção, parece uma bandeira um pouco vaga, porque se você for perguntar para qualquer político, ele vai falar que ele é contra a corrupção. Então, me parece uma bandeira um pouco vaga, me parece algo assim meio que acabou virando depois um sentimento anti-PT absoluto. Então, exatamente essa interpretação, que é a interpretação que as pessoas têm de fora. Né? Nós, PCO, principalmente a juventude do partido, o pessoal ali participou da manifestação. Então, nós acompanhamos essa manifestação em todos os acontecimentos. E foi assim. Começou o movimento pelos 20 centavos, que era um movimento que tinha todo ano. Tinha um grupo que chamava MPL, Movimento pelo Passe Livre, que convocava essas manifestações. E vários grupos de esquerda participavam, inclusive nós mesmos. Vários anos teve a manifestação, não aconteceu nada. Aquele negócio assim, foram na prefeitura, papapá, e morreu. Só que esse ano a situação era diferente. Primeiro que começou a participar um pessoal da periferia. Os chamados Black Bloc era tudo gente da periferia. Não sei qual influência que eles tinham para ter essa ideia de Black Bloc, mas veio daí. E esse pessoal não reagia bem como a esquerda, né? Porque a esquerda ela tem um mau hábito assim, de apanhar da polícia e fica tudo por isso mesmo. Esse pessoal reagia, né? O que a gente achou muito positivo. E aí a coisa começou a escalar. A polícia batia, o pessoal quebrava coisa e tal. Num determinado momento,
né? A repressão começou a crescer, e aí, num determinado dia, o Alckmin decidiu comprar essa briga. Meio que assim, falou, vou acabar com isso aqui agora. E ele colocou toda a polícia de São Paulo na rua. E com a ordem de arrasar, né? Foi engraçado até porque naquela época a gente tinha um programa eleitoral gratuito de 5 minutos. E a gente tinha feito um programa denunciando a repressão da última passeata, né? A polícia e tal, tinha cenas da polícia batendo no pessoal. Quando a passeata estava no auge e a polícia reprimindo duramente e estava nos canais de televisão, entra o nosso programa denunciando a repressão. Foi muito interessante. Entendi, olha. A repressão foi duríssima. Vocês devem lembrar, um jornalista perdeu o olho. Eu lembro disso aí. Bateram em todo mundo, bateram até em velha na Avenida Paulista. Isso provocou uma revolta generalizada. Muito grande mesmo. E aí o pessoal marcou o próximo ato para terça-feira. Isso aí foi numa quinta-feira. O pessoal marcou o ato para terça-feira e fez um evento no Facebook. De quinta para sexta, 300 mil pessoas confirmaram a presença. Aí o pessoal olhou e falou, isso aqui é um desastre. E eles decidiram intervir. Na terça-feira, a manifestação estava toda infiltrada. Tinha polícia. Depois a gente não percebeu na hora, a gente sabia que tinha gente, mas não sabia quem era. Eles contrataram setores de torcidas organizadas para ir no meio da manifestação. E eles iam com o seguinte refrão, abaixa a bandeira, abaixa a bandeira. E eles gritavam, abaixa essa bandeira e levanta do Brasil. E começaram a intimidar a manifestação. A gente não abaixava a bandeira, mas o resto da esquerda ficou muito assustado. Começaram a baixar a bandeira. E aí eles tomaram conta da manifestação, apesar de que eles eram uma minoria. Isso aconteceu 3 vezes seguidas. Os infiltrados tomando conta da manifestação, você tá Eles dizendo? botaram literalmente parte da esquerda para fora da manifestação. Uma coisa muito doida. Aí é que aparece a manifestação como sendo contra a corrupção, tá? Mas era uma farsa. O pessoal não estava lá por causa da corrupção, o pessoal estava lá por causa da violência policial. Mas, tipo, eu entendo esse argumento, mas eu não sei se eu vejo dessa forma 100%, na real. Porque eu acho que a corrupção, e quando eu digo corrupção, eu digo todo o sistema e toda a ineficiência dele, e as pessoas sentem essa pressão, né? Eu acho que tudo isso culminou a um sentimento que foi preso na sociedade, e quando chegou esse momento de extravasar e de ir pra rua, ele fomentou muito das pessoas lá, tá ligado? Esse sentimento de quão corrupto é o nosso sistema, tá ligado? Eu não sei se isso não teve nenhum papel. Né? Tudo bem, isso aí aconteceu. Teve um setor que saiu à rua contra o PT por causa da corrupção. Não. Eu não digo que é contra o PT, na real, tá ligado? Porque eu não acho que o PT engloba... apesar dele ter muita responsabilidade nessa parada de corrupção, eu acho que ele não é, tipo... ele não causou a corrupção, tá ligado? Isso, sem dúvida. E essa corrupção, ela vem de muitas décadas no Brasil, e esse sentimento que amassa o cidadão, ele vem de muitas décadas também, entendeu? Então eu acho que não o PT, mas sim toda essa injustiça que a gente sofre com esse sistema totalmente escroto que a gente tem, isso deu muito combustível para as manifestações do Pode ser. 2013. Não era muito visível na época. Pode ser que tivesse gente lá que genuinamente estava indignado com a corrupção. Mas as manifestações mudaram de caráter. Mudaram mesmo. Mudaram mesmo. Mudaram de um extremo para outro. E foi uma operação coordenada, não foi uma coisa espontânea, não. Era visível. Para nós que estamos acostumados com isso, a presença da polícia era muito visível. Teve gente que usou spray de pimenta contra a gente na manifestação. Isso aí é própria manifestação. Coisa da polícia. Gente é paisana, né? Mas era a polícia. Entendi. Polícia do governo do Estado. Então, pelo que você está dizendo aí, essa mudança de caráter da manifestação se dá pela alguém tentando, na verdade o Estado ou a polícia, tentando... Já que ia ter a manifestação, estava tentando desvirtuar e tirar o foco... Descredibilizar, né? Se a manifestação tivesse continuado como estava, a derrubada da Dilma não teria acontecido. Então, eles precisavam
dar a volta na situação e mudar o caráter da manifestação. Eles transformaram uma manifestação que era contra o governo PSDB, o Alckmin, que era que comandava a polícia. Eles deram a impressão de que era uma manifestação vaga, patriótica, uma coisa assim, o que não era real. Mas essa manifestação tomou o Brasil todo, né? É. Por exemplo, nessa época eu estava no Rio de Janeiro. No Rio foi diferente. Como é que foi no Rio? No Rio, o movimento era dirigido por vários grupos pequenos anarquistas, né, eles eram contra todo mundo, contra o PMDB, contra o PT, contra tudo. Vocês devem se lembrar da figura daquela Sininho. Não lembro. Não. Era uma das pessoas que se destacava na manifestação, uma moça. Ela era bem anarquista. Em São Paulo não era assim. Em São Paulo, a esquerda, são muitas organizações, é que estava comandando a manifestação num dado momento. Tá. No Rio não teve esse lance, esse movimento do Estado em transformar a manifestação, ou teve? Não, acho que não, porque houve a repressão, né? Mas o movimento nunca atingiu o nível que estava atingindo em São Paulo. Porque a gente tem que dimensionar os aspectos bem concretos. Você imagina, você tem uma manifestação hoje, termina a manifestação, alguém coloca uma atividade, um evento no Facebook. No dia seguinte tem 300 mil pessoas. O que você espera que vai acontecer? Uma manifestação gigantesca. Depois dessa manifestação gigantesca, o pessoal vai chamar outra manifestação. A polícia vai fugir da rua, não vai enfrentar. Tanto que a polícia não apareceu de farda, né? Devia ter, eu calculo, né, em números reais, porque quando se fala em manifestação tem muita fantasia. Coisa de umas 60 mil pessoas, que é uma manifestação gigantesca. É um estádio no Morumbi lotado. Uma coisa muito grande. Em 2013? Em 2013, em São Paulo. Entendi. É que, tipo, foi tão impactante pra mim essas manifestações que na minha cabeça eram até mais, na real, mas entendi. Não, é que o pessoal... Você põe 60 mil, o pessoal fala que tem 500 mil. Entendeu? Eu Eu vi uns números absurdos. É que você vê a foto e fala, nossa, quanta gente, né? Mas 60 mil pessoas é muita gente numa foto. É muita... Se vocês gostam de futebol, Sim, eu gosto. quando você vai no jogo de futebol, você vê o tamanho daquela multidão. Né? É. Aquilo lá é 40 mil, 50 mil pessoas. Sim. Você imagina 10 vezes aquilo. Pois é, né? Pois é, Nem- parar. Para a cidade toda. É. Toma tudo. Você tem um caos urbano com 500 mil pessoas na rua. É muito difícil. Tá. E, então, a gente estava falando que essas manifestações de 2013, elas te ajudaram a prever a queda da Dilma, foi isso? Era isso que a gente estava Não, falando? Nós vimos o caráter da campanha que estava sendo feito. Eu falei, eu conheço... Eu e os companheiros, nós temos um conhecimento bom de história, né? Falei, isso aqui eu já vi esse filme. Isso aqui é a campanha que fizeram contra o Getúlio Vargas, em 1954, e a campanha de 1964 também. Todo figurino, todo cenário, as personagens estavam todas lá. Entendi. A imprensa, o estilo da imprensa, a imprensa cartelizada, falando todo mundo a mesma coisa e tal. Falei, isso aqui é um golpe de Estado. Então, e a gente advertiu o PT, que não levou muito em consideração. Vocês tipo, fizeram reunião com os dirigentes e tal? Nós temos contato com eles em vários lugares, nós procuramos eles, falamos isso daí. Num dado momento, eles começaram a reagir, depois da eleição de 2014, aí eles perceberam que alguma coisa ruim ia acontecer. Aí eles, inclusive, nos procuraram naquele momento, nós fizemos muita coisa junto. Mas eles nunca tiveram uma noção concreta do que ia acontecer, que o governo ia cair. E tinha o que fazer, cara? Sempre tem. A maior defesa contra o golpe é botar o povo na rua. Na Venezuela, os próprios norte-americanos, diretamente, organizaram um golpe de Estado contra o governo Chávez. O governo ficou paralisado, que é o que acontece frequentemente com esses casos. O governo fica paralisado. Mas o povo, não. O povo foi e expulsou o exército da rua. E isso daí foi. E a crise venezuelana, que tem até hoje, que os Estados Unidos não conseguem controlar o país de jeito nenhum, vem desse fato, de que o povo saiu à rua e acabou com o golpe. Aí os cabeças do golpe foram parar na cadeia, o exército deu uma guinada à esquerda, porque a direita foi suprimida, né?
Essa seria a solução brasileira, botar o povo na rua para não derrubar o governo. Mas é que o eu PT não sei se o governo conseguia, estava muito interessado em defender o governo, né? O povo, não sei se o povo estava É. muito Ah, interessado. não. PT tem poder de fogo. Será? Ah. O que vocês imaginam que é a máquina política do PT? Não, isso aí eu não discordo de você, mas falando em povo mesmo na rua, eu não sei, tipo, se naquele momento eles tinham a capacidade de realmente fazer algo ao ponto de impedir o impeachment, entendeu? Posso te dar os números? Claro. O PT tem 1.600.000 filiados. Vamos supor que 600 mil disso daí seja fictício. Morreu, passou para outro partido, mas não teria 1 milhão de filiados. 1 milhão de pessoas é muita gente. Muita gente mesmo. Nesse 1 milhão de filiados, eles têm governadores do estado. E em cada estado que tem um governador, eles têm 5, 10 mil funcionários. Eles têm prefeitos, bota funcionários. Eles têm 100 e tantos prefeitos, põe funcionário aí. Tantos deputados federais, mais uma quantidade de funcionários. Estaduais, mais uma quantidade de funcionários. Você está vendo o tamanho da máquina política? Sim. Mas não é só isso. O PT comanda a CUT. A CUT tem 4.200 sindicatos filiados e mais 1.300 que não são reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Caraca. São E nesse sindicato, gente pra caralho, não sei o quê. Cada sindicato tem 30 a 40 diretores. Aí tem os trabalhadores da base que apoiam a diretoria. Se o PT fizesse um esforço verdadeiro... Bom, tem o MST também. O MST, o MST é bem maior. Né? O MST, em termos de pessoal acampado, é coisa de 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões. Quer dizer, é uma quantidade de gente que separa qualquer coisa, se você mobilizar esse pessoal aí. O problema é que eles não fizeram isso. Por que você acha que eles não tentaram? Primeiro, falta de convicção. Eles ficaram paralisados diante do golpe. Alguns achavam que o golpe nunca ia acontecer. Que no final, na votação do impeachment, o Congresso votaria para Dilma ficar, que era uma ilusão absurda. Outros achavam que bater de frente com toda a imprensa e tudo, toda essa opinião que estava sendo criada, era mais negativo do que positivo. Então era melhor deixar passar o negócio, mesmo que caísse o governo, veja os cálculos, né? Do que brigar e se expor. Né? E outros ainda devem pensar, né? Eu acredito que tinha muita gente que pensava assim, falava assim, é muito difícil, o pessoal não está preparado, o povo é atrasado, não vai mobilizar. Quando, na verdade, tudo é um problema de falta de vontade política do comando geral da coisa. Se o pessoal não está consciente, vai lá, conversa com eles, sacode o pessoal. Quantas vezes eu não vi isso aí acontecer? Vai em acampamento por acampamento do MST, chama uma assembleia e coloca, vai cair o governo, a situação vai ficar feia, pá. Você colocava no país inteiro 3, 4 milhões de pessoas na rua. Inclusive, né, nós até falamos na época que, quando no dia da votação, eu falei, devia invadir o Congresso. Nós cogitamos isso daí com algumas pessoas. Se você coloca 100 mil pessoas ali na frente do Congresso, você invade o Congresso. Pode botar o exército ali na frente que... Mas e a repercussão após isso, né? Eu acho que os outros setores da sociedade iam fazer alguma coisa, né? Teria uma reação, mas aí é que está, né? Quando você mobiliza essa quantidade de gente e o adversário não tem capacidade de fazer isso, porque não tem mesmo... Quem que é o adversário nesse caso? Os que queriam o golpe, PSDB, MDB, DEM, os partidos tradicionais, Mas os tinha uma empresários. camada da população que queria o golpe também, né? É que você diz golpe, tá ligado? Mas é que, tipo, eu entendo o posicionamento de golpe, porque foi um processo político para tirar o PT do poder, porque poderosos e uma grande camada da sociedade também já estava de saco cheio daquela parada, e isso deu força política para que o desejo deles, que era tirar o poder acontecesse. Eles deram todo uma parada de legalidade, tipo, ele aconteceu legalmente. Eles fizeram dentro do que era previsto na lei, mas não necessariamente do que é previsto moralmente. Mais ou menos, né? Mais ou menos também? É que eles falam a pedalada fiscal tipo, é um crime,
Tá ligado? Tá previsto na lei, mas é algo que todos os presidentes cometeram na história de todos os governos e nunca foi usado para derrubar um presidente. Não é motivo suficiente. Por isso que eu digo que o PT foi derrubado por um motivo político. E por isso que eu não rechaço tanto a narrativa de ter sido um golpe, porque se você tem um governo legítimo, que foi legitimamente votado, e ele saiu do poder, e você sabe que ele saiu do poder por causa de influências externas e não por causa de necessariamente um voto da maioria da população, entendeu? Dá pra considerar que foi um golpe, entendeu? Apesar de ter sido um golpe legal, né? Podemos dizer assim. Um golpe de aparência legal. Eu lembro que na época que estava acontecendo isso, eu fui contra o impeachment da Dilma, não porque eu gosto do PT, muito pelo contrário, eu não acho que é um bom partido, não gosto das ideias, mas eu não achava que era a solução de qualquer coisa. Você vai tirar o PT do poder naquele momento, você vai criar um vácuo de poder imenso e você vai dar o poder pro PMDB. Era o que eu achava e meio que foi isso que aconteceu. E foi terrível também, o Temer. E não resolveu porra nenhuma. O Brasil não vai ser resolvido de golpe a golpe, ou impeachment a impeachment, ou transição de poder a transição de poder. A gente tem que ter realmente um direcionamento ali de mudanças, né? Senão nada acontece. Tu falou aí que foi terrível o Temer. Em que sentido, cara? Porque eu achei um tanto equilibrado. Eu achei coisas que personagens que teriam alguma que gostariam, por exemplo, de ser um presidente que gostaria de ser reeleito não teria coragem de passar uma reforma como o que ele fez. A reforma fiscal. Então, o teu problema é com o que foi feito mesmo, não com... O golpe foi executado. O golpe tinha 2 motivos, né? Hoje um motivo é muito claro, que é o enfrentamento dos Estados Unidos com a China. Os Estados Unidos, prevendo que a situação internacional ia se complicar muito, como se complicou e está muito complicada agora, ele decidiu ter uma política de arrumar a casa. Quer dizer, o continente americano é a casa dos Estados Unidos, é a grande potência do local. Então, eles partiram para derrubar os governos de caráter nacionalista que tinham problema com os Estados Unidos. Isso não ficou muito claro na época, mas hoje está ficando mais claro essa necessidade, né? Agora, o segundo foi o seguinte, impor uma política de econômica que permitisse uma certa recuperação do capitalismo em escala mundial. Agora, nós somos uma espécie de... Como é que se diz? Nós somos uma espécie de válvula do sistema, você entendeu? Se o sistema esquenta, primeiro a queimar somos nós. Até chegar na caixa de força lá em cima, tem que passar por várias válvulas. O fuzil do mundo. O fuzil, E a política do Temer é uma política para você estrangular economicamente o país, né? Preparar as privatizações, que o Bolsonaro acabou fazendo, o Temer não conseguiu fazer a maior parte delas. O Bolsonaro fez privatizações? Não fez muitas também, né? Ele não conseguiu fazer muitas. Privatizou o que sobrava da Eletrobras, é uma privatização importante.